Cada momento na história teve seus altos e baixos, expectativa e realidade, pontos fortes e fracos, um lado bom e outro ruim. E o mesmo se aplica às revoluções trazidas pela máquina. Grande parte do que compreendeu os períodos na Idade Média até o Renascimento, e uns 300 ou 400 anos depois, se desenvolveu no lento desenrolar do espírito humano e de maquinários ainda rudimentares, que na maior parte do tempo precisavam de força humana ou animal. Cidades foram erguidas, pontes, castelos, campos foram arados, colheitas foram feitas e ferramentas produzidas pela pura força e inteligência humana. E foi na velocidade desses recursos disponíveis que pôde-se fazer e criar tudo o que tivemos no passado, pelo menos até a chegada das máquinas a vapor e, posteriormente, movidas à eletricidade. A prensa de Gutenberg, que surgiu por volta de 1450, já tinha causado grandes revoluções e impactos à sua maneira, mas foi durante a primeira Revolução Industrial, em 1760, que o mundo ocidental, principalmente a Europa, foi grandemente impactado. Não apenas pelo capitalismo e a mudança do trabalho, mas até o modo de vida das pessoas também mudou. Imagine pessoas vivendo em cidades com seus hábitos e tradições centenárias ficarem assustadas e maravilhadas com a modernização que a industrialização espalhava. Essa mudança não foi positiva para todas as camadas da sociedade e degradou boa parte dos ecossistemas pelo mundo. Mas o fato é que a presença das máquinas acelerou os processos de produção e, por consequência, modificou a vida das pessoas. Posso citar pelo menos 3 desdobramentos causados por essas revoluções e 2 já foram tratadas no canal. 1. Críticas surgiram ao capitalismo e também foi criado o marxismo como contra-ataque ideológico à exploração do proletariado, e posteriormente isso inspirou a criação do socialismo e do comunismo, assim como a União Soviética. 2. Mudança de ritmo no modo de vida das pessoas e, por consequência, a sua qualidade de vida também mudou. E, por último, a mudança que aconteceu na produção artística nos campos visual, teatral, musical e na arquitetura. Houve mudanças tanto na indústria como no mercado, ligada à produção de bens de consumo e na visão artística dos artistas. E se os tempos mudaram, a arte também mudou, tendo o neoclassicismo, o romantismo e o realismo tendo sido fortemente influenciados por todas essas mudanças, incluindo pelo nascimento do socialismo. Ao final do século XIX, o impressionismo e o pós-impressionismo ajudaram a inflamar o incêndio que ficou conhecido como vanguardas europeias. Com toda essa mudança de pensamentos, hábitos e estilos de vida provocados pelos avanços tecnológicos do período, o palco estava armado para o surgimento do modernismo, a manifestação social, cultural, artística e filosófica que eclodiu principalmente pelos períodos de guerras na primeira metade do século XX. Nos próximos episódios, veremos resumidamente de forma reiterada o que foram as vanguardas europeias, para finalmente tratarmos de um assunto que eu queria falar há muito tempo: como a arquitetura moderna influenciou a vida das pessoas. Vejo vocês lá. Como tudo no mundo, nada começa do nada. Isso também vale para tendências, estilos e movimentos na história da arte. Tudo que surgiu e que hoje se encontra em museus e galerias, uma vez foi uma resposta positiva ou negativa ao que veio antes dele, ao que surgiu no passado. Isso também se repetiu e continua se repetindo nos dias de hoje. Afinal, a evolução necessita de uma mudança de ambiente e de adaptação a ele. E o ambiente que continuou a mudar intermitentemente foi o próprio mundo, rotacionando cada vez mais rápido graças às revoluções industriais, como vimos no episódio passado. Assim como a energia nuclear, que seria descoberta nos anos 30, o impressionismo iniciou uma reação em cadeia que resultaria em uma miríade de expressões e manifestações artísticas no porvir. Essas expressões ficariam conhecidas como vanguardas europeias.
ainda que um ou outro estilo tenha surgido fora da Europa nessa época, como a arte naive no Brasil nos anos 30 e 40. Um movimento de vanguarda, seja no passado ou nos dias de hoje, é como costumamos chamar uma espécie de empreitada de um ou mais artistas/intelectuais que resulta por sua originalidade e caráter revolucionário em um grande choque e mudança de pensamento em seu respectivo tempo. Segundo Gombrich, a primeira vanguarda europeia oficial foi o futurismo italiano, mas pela influência que os movimentos e estilos de arte tiveram, sabemos que houve uma grande ruptura no que se pensava ser arte no fim do século XIX. E realmente, do estilo de pintura até o modo de vida que os impressionistas tinham, era algo peculiar, no geral homens de meia idade, sem grana e status sociais, porém ousados. O que eles trouxeram ao público e aos demais artistas que vinham pintar foi sem dúvida essencial para promover as mudanças necessárias que a arte no mundo ocidental precisava, pois naquela época a pintura ainda era fortemente orientada pelo modelo neoclássico. Essa mudança também foi facilitada pelas mudanças que o Ocidente passava graças à industrialização e descobertas científicas, além de guerras e conflitos, pois é mais difícil mudar o pensamento de uma sociedade em um ambiente estável. Agora que pensamos dois momentos importantes, o impressionismo e o pós, e vale lembrar que toda essa mudança que eles causaram não foi do dia para a noite, na verdade, foi a duras penas, podemos observar o nascimento do século XX e notar que sua primeira metade foi bastante prolífica no mundo das artes. Na verdade, os primeiros 30 anos foram um momento na história onde se questionou muito o que é arte e até onde poderíamos ir nela, e esses questionamentos foram levados ao extremo na segunda metade do século XX. Entre o início dos anos 10 e o final da década de 20, o pensamento do burguês médio foi bombardeado com proposições escandalosas de artistas itinerantes e arruaceiros. O cubismo de Picasso, o fauvismo de Matisse, o expressionismo alemão, o futurismo na Itália, o cubo-futurismo na Rússia e também o suprematismo de Malevich e o raionismo de Goncharova e Larionov, além do orfismo em Portugal e na França. Isso tudo antes da Primeira Guerra estourar e da Revolução Russa, e em meio a tudo isso, o dadaísmo na Suíça questionava a irracionalidade da guerra. Olhando assim, podemos notar o quão diversificados são os estilos de arte, mas é importante notar também que muitos destes surgiram ao mesmo tempo e também tiveram durações diferentes. O fauvismo, por exemplo, não chegou a ultrapassar 5 anos de vida. Todos esses experimentos fizeram parte do que ficou conhecido no Brasil como vanguardas europeias, e sua influência chegou a respingar no Brasil também, como podemos ver na semana de 1922. Todavia, os movimentos de arte de vanguarda foram pequenos agentes de mudança se comparados aos avanços tecnológicos e sociais que aconteciam, e uma coisa influenciou a outra. Tudo isso foi misturado em um enorme caldeirão e despejado depois nas pessoas conforme o tempo passava. Mas, sem dúvida, um dos maiores eventos em larga escala capaz de mudar drasticamente a forma de pensar de uma pessoa ou de uma nação são catástrofes naturais e guerras. E tivemos duas em menos de 50 anos no passado. Esse será o assunto do próximo vídeo. Existem pelo menos 4 manifestações que posso citar que ocorrem na humanidade desde que o mundo é mundo e o homem se desenvolveu a partir de milhões de anos evolutivos. O desenvolvimento da vida em grupo, o consequente surgimento da cultura com o desenvolvimento das sociedades, o surgimento de crenças e a criação de religiões e, é claro, a guerra. Muito provavelmente, antes do nascimento e desenvolvimento do Australopithecus afarensis, nosso mais antigo ancestral achado até o momento, já haviam conflitos violentos entre primatas e outros animais, pois a natureza é brutal e selvagem. No entanto, mesmo quando nós começamos a evoluir e a nos adaptar ao longo de milhares de anos até aqui, conflitos entre nós mesmos e outros povos foram onipresentes.
Sim, as guerras estão no sangue da humanidade. Tomar, saquear, destruir, matar, estuprar, escravizar, tudo isso são eventos que ocorrem antes, durante e depois de guerras ou conflitos menores, e já foi registrado um grande número desses infelizes eventos em nossa história. Algo que também persiste nos dias de hoje, pois grande parte dos países ocidentais e orientais apresentam algum conflito em curso ou estão a ponto de iniciar um. Não é preciso se esforçar muito para se lembrar de algum conflito que ocorreu anos atrás e deixou milhares de mortos e vítimas em estado catatônico. Inclusive, tem uma série desses eventos ocorrendo até hoje, né, senhorita Rússia? Mas o motivo de eu trazer esse tema aqui não foi só para que ele desmonetizasse esse vídeo, mas para que eu pudesse falar de como as duas grandes guerras do século passado influenciaram nossa vida até hoje. Melhor dizendo, fizeram parte do modernismo. Houve duas grandes guerras em escala mundial que mudaram o rumo do mundo, afetaram as sociedades, influenciaram as artes e criaram o palco para o modernismo. A Primeira Guerra Mundial, conflito que durou entre 1914 e 1918, foi causada por vários fatores: disputas imperialistas por colônias, ressentimentos sobre conflitos do passado e uma corrida armamentista. O estopim foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo pelo bósnio nacionalista Gavrilo Princip. A guerra envolveu duas frentes fortíssimas e contou com o uso de armas químicas, que são severamente proibidas hoje em dia. De um lado, a aliança composta pela França, Inglaterra e Rússia, e do outro, a Entente, com a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, a formando. A guerra deixou cerca de 10 milhões de mortos, uma série de dívidas e problemas para os países envolvidos, mesmo os entre aspas vencedores, e marcou a queda do Império Austro-Húngaro, Alemão e dos outros. Socialmente, o evento que ocorreu pouco depois do surgimento de grande parte das vanguardas europeias, como o cubismo e o futurismo, marcou o fim da Belle Époque, momento de otimismo acerca do futuro que pairava na Europa desde o fim do século XIX, inspirado pelas revoluções industriais e científicas. É durante o ano de 1916 que surgiu o dadaísmo e questionou, além dos valores culturais e sociais, o que é a arte e a irracionalidade da guerra, uma vez que alguns dos seus integrantes eram refugiados de países em conflito. A Rússia, mesmo do lado vitorioso, saiu de pernas bambas, com seus problemas internos agravados pelos altos custos da guerra, o que, somado aos problemas já discutidos no vídeo sobre o social realismo, resultaram na queda do czar Nicolau II e na Revolução Russa em 1917 e, posteriormente, a criação da URSS na década seguinte. A arte nesse período já foi tratada no episódio anterior, mas é preciso observar que o modernismo, tido neste vídeo como estilo de época, não foi apenas um estilo dentro da arte, mas sim um período na história do mundo ocidental, influenciando vidas, pensamentos e sociedades inteiras. Não apenas as revoluções tecnológicas ou filosóficas causaram o que hoje catalogamos como modernismo, mas também as guerras que marcaram o imaginário coletivo profundamente. E talvez, mais do que a Primeira Guerra, foi a Segunda. Após o término do primeiro conflito, a Alemanha seguiu derrotada e humilhada, cheia de dívidas e problemas sociais intensificados. Ao perder a guerra, foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, documento que impôs a ela duras condições como forma de restituir os danos causados. Alguns pontos a obrigaram a ceder alguns territórios, limitar o seu exército e pagar uma compensação em ouro gigantesca, algo que a Alemanha atual só conseguiu terminar de pagar em 2010. Além de agravar a crise interna, a pressão dos países vencedores fermentou um sentimento nacionalista e abriu espaço para a proliferação de discursos racistas e fascistas e, posteriormente, ao surgimento do nazismo.
Nós já tratamos brevemente sobre esse tema no vídeo sobre a arte durante a Alemanha nazi, mas resumidamente, a Alemanha começou a perseguir minorias como judeus e, com os espólios obtidos, começou a reestruturação do seu país e não parou por aí. Nos anos seguintes à Primeira Guerra, o país dominou territórios próximos a ela, crescendo e absorvendo recursos no processo. Após forjarem um ataque da Polônia à Alemanha, os nazis invadiram o país em 1º de setembro de 1939 e, em seguida, a França e a Inglaterra declararam guerra. Aos poucos, países vizinhos e que estavam de alguma forma envolvidos nas tensões políticas se aliaram uns aos outros, similar ao ocorrido na Primeira Guerra. Dessa vez, a Alemanha contou com a participação da Itália fascista e do Japão imperial, formando o Eixo. Do outro lado, os aliados, compostos por países como França, Estados Unidos e URSS. Até o Brasil ajudou, combatendo na Itália. Mas até que esses países se reunissem com tudo o que tinham, a Alemanha e o Eixo tinham se tornado grandes potências militares e dominaram muitos territórios até 1943, quando começaram a perder para os aliados. Em 1944, o Eixo teve perdas significativas e a Alemanha já acumulava dívidas e se encontrava com dificuldades de manter o seu exército. A derrota histórica pelos russos em Leningrado foi vital para o colapso dos planos nazistas. A Itália foi derrotada e Mussolini assassinado, a Alemanha perdeu e foi invadida pelos russos e o Japão foi atingido por 2 bombas atômicas, momento que marcou o fim do conflito em 1945 e levantou críticas aos Estados Unidos e debateu-se muito sobre a ética do uso de armas nucleares. Após 1945, ao mesmo tempo que nações inteiras começavam a se recuperar, países como os Estados Unidos começavam a viver certa prosperidade após um período de reconstrucionismo e a indústria foi revitalizada por uma revolução na eletrônica, advinda em parte pelos avanços tecnológicos gerados em tempos de guerra. A segunda metade do século XX indica então outro período um pouco mais jovem e otimista que o anterior, o pós-modernismo. Mas dessa vez, não haverá uma guerra entre 2 países, mas entre nações. Uma guerra entre aqueles que acreditavam no capitalismo e no comunismo, mas que sabem que os dois não se combinam na mesma frase. Foi o surgimento da Guerra Fria. A humanidade nunca sonhou tão alto quanto nos dias de hoje, você pode pensar, mas no passado sonhos como esse eram comuns. É claro que muito mais diferentes do que hoje, dado o espírito da época e as tecnologias disponíveis. Os pensamentos das pessoas eram diferentes acerca do futuro, da cultura e da sociedade. Mas, como eu tinha dito antes, havia um certo sentimento positivo gerado pela Revolução Industrial, pelo menos pela elite, e as sociedades metropolitanas se questionavam sobre como seria o século XX. Uma vez que eu já falei para vocês sobre as revoluções, as vanguardas artísticas e as guerras, hoje é dia de falar sobre invenções, acontecimentos históricos e personalidades que mudaram drasticamente o pensamento dos indivíduos da época. E focaremos esse episódio na Europa e na América do Norte. Eu prometo episódio só sobre o Brasil. Agora, é necessário ter em mente um panorama de como eram as sociedades ocidentais antes das revoluções e mesmo das grandes guerras. As notícias demoravam semanas a meses para serem comunicadas por cartas. Antes sequer da locomotiva a vapor, o transporte era hidroviário ou por tração animal e, além de ser precário, muitas vezes danificava a carga. As sociedades ocidentais viviam sob um regime específico do trabalho, no qual muitas vezes um avô, seu neto e seu bisneto poderiam fazer o mesmo tipo de trabalho sem temer sua obsolescência. A escravidão de povos africanos ainda existia e as mulheres não recebiam tratamento igualitário ou justo, muito menos alguns direitos considerados básicos atualmente. Fora que também, muitos países ainda eram liderados por suas monarquias, como a França.
Até meados do século XIX, houve grandes inovações e acontecimentos sociais e culturais que começaram a mudar lentamente cada item citado acima. O telégrafo elétrico de Samuel Morse sofisticou algumas comunicações. As primeiras locomotivas a vapor otimizaram o transporte de carga e reduziram em horas a viagem entre cidades. A primeira revolução industrial causou desempregos e uma revolta de trabalhadores. A escravidão foi abolida no mundo, o que, apesar de não melhorar muito a vida dos recém-libertos, foi um passo. A Revolução Francesa sacudiu a França e, aos poucos, surgiram figuras femininas de destaque na ciência e na arte, como Ada Lovelace e seus cálculos matemáticos. Sem contar invenções como a fotografia ou os primeiros protótipos de automóveis e aeronaves que sacudiram o pensamento do burguês médio e revolucionaram, por exemplo, a pintura na arte. A segunda metade do período citado foi ainda mais fervorosa, chamada de Belle Époque, que trataremos com mais detalhes em outro episódio. Esse momento, compreendido entre 1870 até o início da Primeira Grande Guerra, elevou ao quadrado as mudanças citadas anteriormente, ainda que sentidas principalmente nas grandes cidades, como Paris, Londres e Viena. E é claro que, se a sociedade em geral se articula em uma pirâmide, essas inovações estavam acessíveis às classes mais privilegiadas, enquanto as minorias viviam em estado lamentável. Foi nessa época que ficou cada vez mais nítido a distância entre ricos e pobres que o comunismo começou a ser desenhado e sindicatos e organizações trabalhistas começaram a se formar. Assim, havia uma animosidade entre as elites cada vez mais ricas, mas também uma esperança das minorias de talvez conquistar alguma coisa, nem que fosse seus direitos trabalhistas. E é claro que tais inovações não atingiram todos os lugares nem setores da sociedade de uma vez. Os campos, as periferias e o entorno demoraram a perceber o progresso, e o mesmo foi sempre subordinado ao bel prazer de cada elite dominante na época. Não é porque, por exemplo, que as formas de se locomover mudaram que o preconceito, o racismo e a misoginia mudaram também. Toda mudança é subordinada a quem detém o poder dos meios tecnológicos, financeiros e/ou políticos. E com as revoluções, também houve o crescimento de problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição, e crises sociais, pois a cada nova classe que surgia, uma deveria ser explorada para mantê-la no lugar. Assim, não só as grandes nações passaram a explorar outros povos e continentes em busca de recursos e poder, como foi decidido na Conferência de Berlim de 1884, como guerras e conflitos entre essas potências seriam inevitáveis. Ainda assim, as primeiras 3 décadas do século passado protagonizaram momentos de êxtase na história. A invenção da eletricidade, do avião, da televisão e melhorias sobre inventos já feitos como o telefone e o automóvel sacudiram as sociedades cosmopolitas em amplos sentidos. Na música, o blues, o jazz, que ajudou a aumentar a participação dos negros na cultura e na sociedade, e o rock transformaram a cultura popular. Personas como Freud e Carl Jung causaram uma avalanche na psicologia, e as vanguardas europeias repaginaram a arte ocidental. Einstein desafiou as crenças da época ao propor que o tempo era relativo, e a indústria desenvolveu o plástico, elemento presente até hoje em quase todos os produtos e alimentos que consumimos. O sentimento que pairava no ar, mesmo que houvesse uma guerra em andamento e depois a expansão nazista, é que todas as questões humanas, de moradia à saúde, poderiam ser resolvidos pelas inovações do mundo moderno, como uma panaceia ou algo milagroso. As questões humanas poderiam ser explicadas pela psicanálise freudiana, as casas poderiam ser perfeitamente construídas com a preponderância de materiais industrializados como aço, concreto e vidro,
E para vocês terem uma ideia, após ser inventada e autorizada para intervenções clínicas, a lobotomia, processo no qual são seccionados as vias do lobo frontal, foi amplamente divulgada e fez sucesso no Japão e nos Estados Unidos, com uma cura milagrosa para pessoas com patologias psiquiátricas. Tinha até esse maluco aí, que viajou o Zewa no seu lobotomóvel e que prometia a cura dos seus problemas. Tu só precisava deixar ele enfiar esse pica-gelo no seu crânio, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas além desses delírios fervorosos, os primeiros 50 anos do século XX tiveram um grande impacto socialmente também. Movimentos sociais contra a segregação racial e o direito ao voto feminino borbulharam aos montes. Durante as grandes guerras, as minorias foram convocadas para ocupar espaços antes terminantemente proibidos para elas, como o Esquadrão de Negros Red Tail na Segunda Guerra, e as mulheres no trabalho, algo que era considerado antinatural por séculos, pois grande parte da população masculina branca foi convocada para a guerra e muitos não voltavam. Apesar de representarem conquistas simbólicas, foram efêmeras. A população negra nos Estados Unidos continuou a ser segregada após o fim da guerra e as mulheres recebiam menos que os homens, mesmo em trabalhos onde cumpriam a mesma carga de trabalho e níveis de produção parecidos. A arte déco, já tratada no canal, retratou bem esse tempo de otimismo e ganância, que a 200 mil km por hora nos loucos anos 20 só foi parado pela queda da Bolsa de 1929 e pela Grande Depressão estadunidense. O reconstrucionismo americano e europeu após o fim da Segunda Guerra considerou algumas das mudanças sociais, culturais e tecnológicas em curso, outras só se efetivaram após o início do novo milênio. Mas mesmo sendo um curto período turbulento na história, marcada por um otimismo, crises e tragédias, catapultou mudanças que foram sentidas pelo resto do século e que estudamos até hoje. Antes de que o pós-modernismo pudesse nascer, o espírito de época anterior teve de se esvair, e veremos a sua queda no próximo episódio. Tudo que sobe desce. Essa é uma expressão conhecida por muitos de nós, mas que faz mais sentido dependendo do ponto de vista que tomamos. Um foguete nem sempre volta à Terra e pode passar o resto dos seus dias flutuando na órbita terrestre. Mas um belo dia ele pode arder como inferno ao entrar na nossa atmosfera, ser despedaçado pela resistência do ar e espatifar no chão gloriosamente, tanto quanto foi a sua estreia. Apesar de iniciarmos este vídeo em um tom dramático, o quinto episódio da nossa série sobre o modernismo na arte não vem necessariamente tratar do seu fim ou de como os cidadãos medianos se sentiram ao ver o sonho e as promessas do progresso se desfazerem em meio às grandes guerras ou à realidade socioeconômica de alguns países, mas sim tratar de alguns assuntos que nos mostram que nem todos os cenários da época foram positivos. Para isso, precisamos ver o que foi uma queda brusca no otimismo que se formou nas primeiras 3 décadas do século passado. Olhemos então mais uma vez para aquela que se ergueu e até hoje é considerada a nação mais próspera e poderosa do mundo, os Estados Unidos. Como falamos no vídeo sobre o otimismo presente nessa época, o final do século XIX e o início do século XX foram marcados por grande prosperidade econômica, a Belle Époque, pelo surgimento de invenções revolucionárias como o telefone e por melhorias em outras como os automóveis. Junto de muitos outros fatores e acontecimentos, esse otimismo e riqueza gerados pelo capitalismo sem limites e o liberalismo alavancou muitas nações, entre elas os Estados Unidos. Porém, diferente dos dias de hoje em que somos globalizados, as conexões entre outros países eram mais rústicas, e os EUA assumiram uma postura isolacionista politicamente frente a outras nações. Ao mesmo tempo, era credor de muitas delas e emprestou volumes consideráveis de din-din para que muitos países se reconstruíssem após a Primeira Guerra, e nem sempre pediu de volta. Foi nesse momento que o país tomou o protagonismo do globo, antes pertencente à Europa. Os EUA compravam cerca de 40% das matérias-primas de outros países e produziram quase a mesma porcentagem em mercadorias feitas no globo.
Realizou também no seu mercado interno expansão de crédito desregulada, o que aos poucos ajudou a criar uma bolha econômica que iria estourar na década de 30, com a queda da Bolsa de Valores. Se tem muito dinheiro saindo e pouco entrando, é inevitável que isso aconteça. O crescimento econômico dos anos 10 e 20 foi bufante, e houve grande estímulo ao consumo, principalmente de carros e eletrodomésticos. Esse período é virtuosamente personificado na arte déco, onde tudo aponta para uma grandiosidade e otimismo sem fim. O tal do jeito americano de se viver, o American Way of Life, foi difundido grandemente na cultura e a população americana aderiu como pôde. O rápido crescimento e desenvolvimento industrial empregou muitas pessoas e o desemprego na década de 20 era por volta de 4%. Lembrem-se desse número. Naquele momento, o governo foi liderado pelos republicanos, partido que sempre valorizou a liberdade econômica e a não intervenção do Estado na economia. Essa postura favoreceu o crescimento descontrolado do mercado, com pouca regulamentação do mesmo, o que mais para frente vai favorecer a especulação financeira desenfreada. Mas como tudo isso afetou a Bolsa de Valores, por causa da já citada especulação financeira? Pensa assim, estava tudo crescendo e a galera vivendo do bem e do bom. Várias empresas promissoras surgiam e a galera estava enriquecendo. Bora enriquecer também. E como não só os investidores, mas até cidadãos comuns faziam isso, comprando ações da bolsa e esperando valorizar e vendendo-as depois. O problema é que isso cria uma falsa sensação de que as ações realmente valem o preço que estão sendo cobradas, e conforme os preços aumentam, aumenta também a chance desse balão estourar. Até porque quem vai querer comprar uma ação super cara de uma empresa que não esteja indo tão bem ou que não é o que parece? Outro problema foi a estagnação dos salários, que não aumentaram com a alegria econômica, e assim dificultou a absorção pelos consumidores dos produtos fabricados pela indústria. No dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, cerca de 12 milhões de ações foram vendidas por toda aquela galera que eu mencionei antes, e isso levou o mercado aos delírios. Mais do que o dobro delas foi vendido no dia 28, deixando a economia em frangalhos. O que se seguiu depois do colapso do sistema foram dívidas colossais, desemprego em massa, que chegou a 27%, falência de muitas empresas e bancos e até pessoas passando por necessidades. Outras repercussões negativas foram o PIB enfraquecido, a queda na importação e exportação de produtos estadunidenses, o agravamento de problemas sociais e a diminuição da produção industrial. A crise financeira acabou por levar a uma crise humanitária, registrada em tristes fotografias. Parte da população foi morar em cortiços chamados de Hoovervilles, um trocadilho com o nome do então presidente na época, Herbert Hoover. E para piorar, houve algumas tempestades de areia e secas no centro-oeste do país, chamado de Dust Bowl. O desemprego também afetou diversos países da Europa como a Alemanha, mas o Brasil também foi afetado. A solução veio poucos anos depois com um plano reconstrucionista chamado New Deal, do presidente da época, Franklin Roosevelt. O Estado interveio na economia, promoveu obras públicas, benefícios sociais como o salário mínimo e o seguro-desemprego, além de medidas para controlar a deflação, que é o inverso da inflação. Esse período ficou conhecido na arte americana como regionalismo e representou bem a ideia que Roosevelt queria passar aos americanos: vamos reconstruir o país. Bem, pessoal, é isso. Esse episódio encerra, por enquanto, a nossa viagem ao que foi o modernismo enquanto momento histórico no exterior e dará início à segunda parte, onde veremos como foi o modernismo no Brasil, que é o que realmente importa, afinal nós somos brasileiros e o que sempre devia importar é o nosso país. Pois muitos desses eventos que eu narrei no vídeo de hoje se conectaram não só com outros países no globo, mas também com o nosso. A crise de 1929 é um assunto estudado até hoje e abrange muito mais conteúdo, então entendam esse vídeo aqui como uma apresentação resumida.
Caso queiram saber mais, fica de dever de casa irem na descrição do vídeo e aprender mais. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve. Redes sociais estão na descrição do vídeo. E se você quiser ajudar o canal, além de se inscrever, você pode estar se tornando um membro por apenas R$2. O seu nome vai aparecer no final dos vídeos aqui como apoiador, tá bom? É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!